Nós vamos então começar aqui o nosso... Está virando sexagenária, né, Betinha? É isso aí. Começando aqui o nosso trabalho, para darmos continuidade às atividades do nosso estudo, do nosso livro dos médiuns. Pois é, virou sexy agora, né? Sexagenária, isso aí também. E nós vamos então fazer o estudo do nosso livro dos médiuns, para dar continuidade aqui ao capítulo que nós temos estudado sobre os efeitos físicos, né, sobre suspensão, diminuição de pesos e tal, ruídos também que são provocados. Me dá só um instantinho, pessoal, por gentileza. Pronto, voltando então. Bom dia, Maqui, bom dia, Ronaldo. Então a gente vai tentar hoje, provavelmente conseguindo terminar aqui o nosso trabalho desse capítulo 4. Nós tínhamos parados numa passagem em que Allan Kardec trouxe para nós algumas explicações sobre a forma como esses efeitos acontecem, porque nós lembramos sempre que naquela época o que acontecia com relação às mesas falantes ou às mesas dançantes, dependendo daquilo que acontecia, de que forma que aconteciam esses fenômenos, né? Então esse fluido cósmico que os espíritos utilizam para fazer essa movimentação, a utilização desse fluido vital, que também é a doação do médium, provoca então essas movimentações. E elas não eram tão escandalosas como a gente imagina, não. Aqueles médiums mais potentes eram capazes realmente de grandes suspensões, eram capazes de travar um diálogo com os espíritos que provocavam esses fenômenos, mas de modo geral o que acontecia vê sim, Fernanda, bem interessante. O que acontecia na verdade era apenas a mesa trepidando, a mesa com leves movimentações de um lado para o outro, né? Então se perguntava exatamente como isso acontecia. E aí Kardec fez uma comparação, lembrando aqui de um bastão que para ser movimentado não basta a força do pensamento, é necessário que tenha a intervenção de um fluido que interage com o corpo físico, que consequentemente utiliza, né, do braço, da mão, para fazer com que haja aquele movimento. E ele continua aqui para nós as suas explicações. A gente vai tentar aqui dar a sequência aqui de um modo mais rápido, para facilitar aqui. Eu vou ler o 77, que nós já lemos na semana passada, e ele diz o seguinte então. Quando, pois, um objeto é movido, erguido ou atirado no ar, o espírito não o pegou, não o ergueu, nem o atirou como nós o fazemos com as mãos. Ele o saturou, por assim dizer, com o seu fluido combinado com o do médium. O objeto, assim momentaneamente vivificado, age como um ser vivo, com a diferença de não ter vontade própria e obedecer ao impulso da vontade do espírito. E eu trouxe para vocês, então, aquele exemplo que a gente vê nos filmes normalmente, quando um espírito pega um objeto e joga contra as pessoas. E em especial, né, nós comentamos sobre o filme Ghost, naquela passagem do metrô, em que ele tenta movimentar uma tampinha e depois dá um chute numa lata que se encontra ali na estação, e aí então ele dá aquele chute e a lata voa. Mas se nós utilizarmos essas informações, essas teorias que são transmitidas para nós pelos espíritos, do modo como é feito, é realizado esse tipo de movimento, primeiro que o espírito por si só ele não consegue fazer aquilo, é necessária a intervenção de um médium que ofereça para ele fluidos, né, o ectoplasma, para que ele possa envolver aquele objeto e ele seja então lançado com a força da sua vontade. Segundo, porque ele não dá um chute na lata, ele não precisa do movimento físico para fazer isso, ele precisa apenas da sua vontade. Embora, importante fazer essa ressalva, muitos espíritos realizam esses tipos de movimento acreditando que realmente eles fazem assim. No caso da materialização de mãos, que nós observamos, tocando um instrumento musical, como um piano, um acordeon, nesse caso o espírito imbuído de toda a vontade, convicto de que ele pode realmente fazer aquilo, ele dedilha as teclas desses instrumentos. Só que na verdade ele faz isso com o seu fluido, com sua vontade, mas não se dá conta, mostrando exatamente que pois é, né, sensato, a gente lembra sempre que chegar no mundo espiritual, você se mostrar como desencarnado não é uma credencial de conhecimento. Muitos espíritos, nós lembramos sempre, mal sabem que desencarnaram. Então eles agem com toda a naturalidade como se estivessem fazendo aquilo que fazem, né, na sua vida cotidiana, na sua rotina. Então, até que eles consigam fazer isso, né? Só um instantinho, pessoal, por favor. Um minutinho só, rapidinho, já volto.
pronto, voltando. E aí então, muitos deles sequer acreditam que estão ali desencarnados. Então toda a movimentação que eles fazem, eles procuram se alimentar, eles procuram satisfazer ali as suas necessidades, eles procuram realizar movimentos que são do seu interesse, né? Então a gente lembra sempre que o conhecimento que os espíritos têm não precisa necessariamente ser um espírito evoluído. Certa vez, aqui numa sala espírita, já há bastante tempo, participando de um estudo, acabou surgindo esse debate, né, inclusive bastante caloroso, como aqueles que a gente conhece, né, soldado? Daqueles bastante calorosos, né, em que as pessoas procuravam impor a sua vontade, né, e o debate girava em torno do seguinte, né, o debate girava em torno da seguinte proposta, né, que era primeiro necessário que o espírito tivesse um conhecimento moral, né, um avanço moral significativo, para que ele pudesse realizar determinadas tarefas relacionadas com os efeitos ou relacionada com alguns fenômenos mediúnicos, né? Então esse era um ponto principal. Só que com o passar do tempo a gente vai estudando e vai compreendendo que o mundo espiritual ele é repleto de pessoas que são inteligentes, independente dos valores que eles tenham. Aqui no mundo físico, então, dentro dessa proposta sensata, esses espíritos chamados maus, os espíritos inferiores, não teriam esse conhecimento, só que eles possuem esse conhecimento. Da mesma forma que nós temos no mundo físico hoje, quando você pega um espírito como Adolf Hitler, por exemplo, um dos homens mais inteligentes que nós tivemos contato na história da humanidade, era um homem que tinha poucos valores. Ele tinha ali as suas ambições, tinha ali as suas propostas, né, existenciais, e utilizava a sua inteligência, a sua influência com toda a capacidade. No mundo espiritual é a mesma coisa, nós temos espíritos que demonstram um grau de perversidade que nós não conhecemos e que possuem um conhecimento profundo sobre magnetismo, sobre hipnose, sobre aquilo que pode ser realizado no mundo espiritual. Então, elevação moral não significa conhecimento ou de técnicas, né, ou um conhecimento intelectual. Né, se fosse só para os que têm elevação moral, não teríamos ação do espírito mal no nosso meio, sim, e eles fazem com conhecimento de causa. Nas obras de André Luiz nós temos vários relatos de espíritos que influenciam, por exemplo, os espíritos que são dependentes de drogas, os alcoólatras, de espíritos que são agressivos, indivíduos que são agressivos, que sofrem uma influência que não é uma influência casual. É uma influência proposital, e sabem envolver, sabem influenciar, né? Os processos obsessivos são feitos de uma forma muito inteligente, muito bem elaborada, muito bem utilizada, aplicada, dentro das nossas fraquezas, das nossas dificuldades. Então, esses fenômenos são praticados por aqueles que conhecem. Não precisa necessariamente por ser um espírito de grande elevação moral. Ele pode ser assim, do mais baixo nível moral e mesmo assim ter conhecimentos profundos que nós sequer imaginamos. Daí então que essas realizações de efeitos físicos acontecem com pessoas comuns, que eles podem ou não ter conhecimento dependendo da adaptação, daquilo que eles conseguiram compreender no mundo espiritual. Continuando aqui para nós então, assim, o fluido vital dirigido pelo espírito, lembra que o fluido vital ele só é doado para aqueles que estão encarnados, né? No caso dos espíritos batedores, London, esses espíritos batedores, o nome espíritos batedores, esse nome foi dado por Kardec, também pelo grupo de trabalhadores daquela época, a esses espíritos que fazem barulhos, né? Só que esses que fazem barulhos naquela época, né? Bom dia pessoal que chegou. Aqueles espíritos que faziam barulho, de certa forma, eles faziam esses barulhos de um modo organizado. Ou seja, eles sabiam o que estavam fazendo, os espíritos mais elevados sabiam aproveitar desse fenômeno, mas a gente pode utilizar assim de espíritos comuns, né? Numa casa, por exemplo, no museu, a gente vê muito isso, que você pega num relato de um museu em São Paulo, no Rio de Janeiro, em qualquer grande cidade, aqueles museus antigos, onde os funcionários ouvem passos, ouvem batidas, ouvem coisas caindo, e quando eles vão verificar não tem nada disso. Então são espíritos comuns que não trabalham necessariamente de uma forma organizada, trabalham independentemente com seus próprios interesses. O interesse é o quê? Assustar alguém, expulsar alguém de um local, provocar algum tipo de distúrbio, seja lá como for. Então espíritos absolutamente comuns. Alguns desses fazem a coisa, mas não sabem o que estão fazendo, não sabem como estão fazendo. Alguns fazem com conhecimento, essa que é importante a gente sempre lembrar. Assim, o fluido vital dirigido pelo espírito dá uma vida artificial e momentânea aos corpos inertes. Seja, por exemplo, com uma mesa, seja com uma agulha, independente do que aconteça.
Eles simplesmente envolvem aquele objeto e ali então, através da força da sua vontade e utilizando a movimentação desses fluidos, acaba depois acontecendo. Seria mais ou menos, nós já fizemos essa comparação, nos filmes de ficção da atualidade, aqueles telepatas, né, como no caso da série X-Men, aqueles mutantes, aqueles que têm grande poder mental, eles simplesmente olham para um objeto e fazem com que eles sejam lançados. Os espíritos atuam da mesma forma, porque mentalmente eles agem através de um fluido, e esse fluido ele pode ser manipulado com muita facilidade pelos espíritos. Kardec trouxe um estudo muito interessante no livro A Gênese, no capítulo 14, que fala dos fluidos, de que forma que eles manipulam esses fluidos. Né? Então, eles utilizam essa força mental exatamente para poder fazer com que haja esse movimento. Então a gente tem essa similaridade com o que acontece nos filmes de ficção daqui de hoje, né, para poder comparar com o mundo espiritual, mas não é exatamente assim que a coisa acontece. A gente tem que fazer essas comparações apenas para ter uma luz para dirigir o nosso pensamento. Né? Fernanda colocou, a única coisa que é independente da inteligência que tem, do quanto consegue manifestar-se sobre a matéria, o poder de fazer o mal não está completamente nas mãos deles. Né? Deus deixa até onde seja necessário. A gente lembra sempre que não é que Deus deixa ou Deus deixa de deixar. Na verdade, nós temos uma lei que é imutável, uma lei que é imparcial, que é a lei de causa e efeito. Que é exatamente essa, uma das formas, né, uma das digamos assim, dos elementos da pedagogia espírita que faz com que nós aprendamos. Então, se por acaso você é merecedor de passar por determinadas experiências, automaticamente você vai se conectar com esses espíritos. Se você não é merecedor, você automaticamente se protege dele. Né? Eu não entendi o que você colocou, Fernanda. Entendi. Né? Então é exatamente isso. Esse deixa, de certa forma, a gente lembra sempre assim que há essa permissão exatamente por causa de uma lei que conduz as nossas vidas. Lei de causa e efeito. Ninguém sofre sem necessidade e ninguém recebe nenhum tipo de benesse sem ter conquistado esse merecimento também. Né? E continua para nós aqui. Sendo o perispírito formado por esse fluido, segue-se que o espírito encarnado por meio do seu perispírito é quem dá vida ao corpo, mantendo-se unido a ele enquanto o organismo permite. Então, enquanto o organismo permite, ou seja, é necessário que haja a intervenção do médium e enquanto o médium conseguir fazer com que esse fenômeno aconteça. A partir do momento em que há um desgaste físico e o médium não tenha mais condições de fazer a doação desse fluido, o fenômeno automaticamente se cessa. Então não é o espírito que faz por sua própria vontade. Se ele não encontrar condições para isso, o médium ele pode até não ficar nem sabendo que ele participa daquele fenômeno, nós já vimos isso. Isso pode acontecer contra a sua vontade, contra o seu conhecimento, mas ele tem que ter condições orgânicas de doar esse fluido. Não é simplesmente dizer assim, eu quero fazer. Quer dizer, tem condições de fazer? Quando ele se retira, o corpo morre. Então, se em lugar de uma mesa fizéssemos uma estátua de madeira, teríamos sob a ação mediúnica, uma estátua que se movia e daria pancadas, respondendo às nossas perguntas. Numa palavra, teríamos uma estátua animada por uma vida artificial. E como se diz mesas falantes, também se poderiam dizer estátuas falantes. Não porque a estátua falaria, mas ela, através de pancadas, né, através da sematologia, através da tipologia, ela transmitiria os seus pensamentos. A gente vai estudar um pouquinho sobre esses conceitos um pouco mais para frente. Quanta luz lança essa teoria sobre uma infinidade de fenômenos até agora inexplicáveis. Quantas alegorias e efeitos misteriosos vêm explicar. É interessante a gente lembrar que quando a gente fala sobre fenômenos físicos, normalmente a gente tem muita preocupação em trazer a nossa visão, a visão espírita sobre esses fenômenos, exatamente porque nós teríamos essa facilidade. Né? A Sensato colocou no caso das irmãs Fox, até as paredes de madeira rangiam. Né? Então, né, claramente tinha esse movimento, embora essa história das irmãs Fox ela também tenha envolvido em muita manipulação. Né? Então, assim, a história delas traz esse conceito, traz a visão da influência espiritual e também de manipulação ali, de charlatanismo, digamos assim. Né? Então é uma história bastante polêmica, mas tirando o lado do charlatanismo e colocando o efeito legítimo, certamente elas eram médiums de grande potência naquela época. Isso aconteceu em 1848, né, quase 10 anos antes de Kardec ter contato com elas. Né? Então, depois ali as coisas foram se desenrolando. Então eu comentava com vocês sobre aquilo que o meio espírita consegue interpretar a respeito desses fenômenos.
Mas a pergunta era a seguinte: como é que as pessoas, a sociedade de um modo geral, veem esses fenômenos? Normalmente, quando você fala uma casa assombrada, dentro das religiões tradicionais aqui do nosso Ocidente, a primeira resposta é que existem ali espíritos do mal, existem demônios que estão ali presentes. E esses demônios, né, começam então a trazer essa visão, essas ideias. Mas mesmo que fossem demônios, independente de quem seja o autor desse fenômeno, a pergunta é: como eles fazem isso? É aí que ninguém tem essa preocupação de entrar, de imaginar como é que isso pode acontecer, de como é que essas entidades conseguem, sendo entidades espirituais, sejam elas de que natureza forem, interagirem com o mundo físico. Acreditam, por exemplo, que um demônio pode chegar, pegar alguma coisa e atirar. Então essa visão ainda se encontra muito presente na nossa sociedade, daqueles grupos que não estudam os fenômenos, que não têm essa preocupação de estudar, e se tornam muito mais intensas com a mídia, com os filmes, com aquilo que as novelas, as séries, com tudo aquilo que mostram, né, esses canais da mídia, trazendo ali uma interpretação dentro da sua visão, muito mais para entretenimento do que para esclarecimento. Só que como os fenômenos são reais, acabam gerando muito mais confusão. Sensata colocou: a história do espiritismo mostra que a irmã que disse ser charlatão voltou atrás e disse que era verdade, né? Mas é uma história. Eu tenho um livro interessante aqui, Sensata, que fala sobre a história delas, que tem muitas páginas, inclusive, tratando desse assunto. Então mostra que, de certa forma, uma falou, a outra não falou. Então, das duas irmãs que provocavam esse fenômeno, a terceira começou a gerenciar a carreira delas, digamos assim, viajaram para a Europa. Depois, no caso, lembrou ali o Décio também, que morreram desacreditadas na pobreza, na miséria, alcoolizadas, enquanto a outra teve um bom casamento. Então é uma história muito polêmica, que independente da sua, digamos assim, do crédito ou descrédito que elas tenham, né, então envolvem nesse interesses do mundo espiritual, interesses do mundo humano, coisa que vale a pena a gente estudar com calma, né, fazer a leitura para conhecer um pouquinho mais, bem interessante mesmo. E tem que ler um texto naturalmente imparcial, né, porque na história do espiritismo nós vamos mostrar o lado positivo. Se você pega um texto que é de uma outra religião, como muitos artigos que foram escritos, um artigo evangélico, por exemplo, que fala sobre as irmãs Fox, elas vão trazer exatamente o contrário. Vão dizer que tudo foi charlatanismo. Então, por um lado, a gente coloca a nossa visão, por outro lado, eles colocam a visão deles. Então, a gente tem que ler um texto imparcial para poder entender exatamente o que aconteceu. E nesses textos imparciais, nós vemos os dois fenômenos. O fenômeno real, né, e no caso, o charlatanismo, né, o envolvimento de truques, de trapaças e tudo mais. Continuando para nós, então, aqui, o item 78. Os incrédulos objetam, apesar de tudo, que o levantamento das mesas sem apoio é impossível, por contratar a lei da gravitação. Então, quando você fala em flutuar, para aquela época, principalmente, era muito complicado, né? O que eles falavam sobre um corpo que consegue se deslocar do chão em direção à atmosfera, o máximo que eles conheceram era um balão. Se por acaso passasse um avião de carreira, um avião comercial, sobre Paris naquela época, certamente teriam provocado uma grande confusão, porque ninguém entenderia como aquilo funciona. Então um balão já era inteligível para eles entenderem que um ar aquecido é mais leve do que o ar frio, portanto consegue fazer com que o objeto se desloque, né? Então o máximo que eles conheciam de alguma coisa que se eleva era simplesmente um balão. Hoje nós temos ali várias, nós temos o magnetismo, conseguimos entender, trens que flutuam em cima dos trilhos, né? Os aviões que conseguem ali, através da lei da aerodinâmica, ter ali o seu voo, lei da propulsão e tudo mais. Então, naquela época era muito difícil você imaginar que simplesmente alguma coisa pode voar, por exemplo, né? O London colocou: qual é o interesse dos espíritos gostarem de assustar as pessoas? Olha, a gente lembra sempre que os arruaceiros de plantão estão sempre presentes, né, Londra, aqui no mundo físico. Então você pergunta assim: por que as pessoas hoje gostam de te dar um susto na rua à noite? Por que alguém gosta de ligar para a tua casa, de passar um trote? Por que de repente pessoas gostam de fazer essas arruaças como a gente normalmente vê? No mundo espiritual não é diferente. E lá é muito mais divertido, porque ninguém fica sabendo o que você faz. Então quando você fala em espíritos comuns, em espíritos assim do nosso nível, do nosso mundo atual, tudo é possível de fazer. Você fica imaginando, por exemplo, qual é o interesse, né, me perdoem ali a colocação,
de espíritos estarem presentes, por exemplo, em motéis, bordéis, em bares? Porque ali eles acham tudo que eles querem. Qual é o interesse de alguns espíritos estarem presentes nas igrejas, nas sinagogas? Porque ali também interessa. Então, quer dizer, tudo de acordo com o interesse. Então, esses arruaceiros que nós encontramos hoje no mundo físico, nós encontramos no mundo espiritual em muito maior volume. E se aproveitando muito mais dessa ignorância que o mundo hoje tem com relação àquilo que eles podem fazer. A minha colocou, não sei se vocês vão concordar comigo, que ser médium, seja qual for a mediunidade, é complicado tanto para o médium quanto para que o cercam, porque passam sempre pelo crivo do julgamento do próximo. Faz parte da faculdade, né, Mia? Você ser médium, dependendo do ambiente onde você viva, nós já temos esse contato normalmente no atendimento fraterno de pessoas de outras religiões que nos escrevem e que são portadoras de algum tipo de faculdade mediúnica, eles sofrem muito. Né, pessoas que nos escrevem dizendo assim, olha, lembra que eu já comentei com vocês, uma jovem que escreve assim, olha, minha avó morreu, que é a expressão que naturalmente ela usa, ou a minha avó faleceu, e eu ainda sinto a presença dela, com todas as características de perfume, de vibração, de abraços, só que eu não posso falar isso na minha igreja, porque eles vão dizer que é o demônio que está fazendo isso, e eu tenho certeza que é a minha avó. Porque eles vão dizer que o espírito da minha avó não pode ter contato comigo. E se tem um espírito que está perto de mim, certamente é um espírito das trevas que está ali se passando pela minha avó. Então, assim, a mediunidade, de um modo geral, nos tempos atuais, é muito mais tranquilo que no passado. Se nós voltarmos 500 anos no tempo, 400 anos no tempo, os médiuns eram queimados em fogueiras. Hoje eles só são criticados. Ainda bem. Então, ser médium não é apenas o trabalho que você pode realizar. Ser médium também é exatamente a prova moral pela qual você passa, dependendo do ambiente onde você vive. Ser médium numa família espírita é muito tranquilo. E ser médium numa família evangélica, como é que é isso? E você ser médium num ambiente cético, onde as pessoas não acreditam em nada. E dependendo do grau de mediunidade, da ostensividade, se você é um médium que ouve coisas, é uma coisa. E se você é um médium que provoca fenômenos físicos, onde você está tem coisa que quebra, luz que apaga, porta que bate. Então é extremamente complicado realmente ser médium, né, de acordo com o que você vivencia, mas é algo que aos poucos as pessoas vão se esclarecendo. E se esclarecendo, né, vai acabando esse misticismo, esse temor que se tem. Né? London colocou, quando era pequeno, via espíritos. E para convencer os pais, né, London, que você via espíritos, vão dizer que você não estava passando bem, vão te levar num psiquiatra, vão fazer terapia, uma série de coisas, né, que para uma criança é extremamente traumático. Então ser médium, quando garoto, é muito complicado também. Quantas crianças passam por esses transtornos, acreditando que é um transtorno mental, vai passar por exorcismo? Raul Teixeira conta a sua história, que lá por volta dos seus 6, 7 anos de idade, ele foi levado para um padre que mandava ele fazer rituais em casa para poder fazer com que os espíritos sumissem. E ele contava, né, que ele tinha que escrever o Pai Nosso várias vezes numa folha de sulfite, enrolar ela como se fosse um canudo, colocar fogo na ponta e ficar fazendo o sinal da cruz dentro de casa para espantar os maus espíritos. Foi a recomendação do padre com quem ele teve contato. Chegou uma época que a gaveta dele estava cheia de papéis já prontos e ele quase botou fogo na casa. Enquanto que outros achavam, né, que eram causas psiquiátricas. Chico Xavier, por exemplo, a história dele, com a madrasta que ele tinha, com o padre amigo que ele tinha também, que falava que era coisa da cabeça dele, que não sei o quê. Então, ser médium realmente é algo muito complicado. O soldado colocou em cima, na maioria das vezes, a mediunidade vem em caráter de expiação. Sob essa condição, muitas vezes se torna difícil a pessoa lidar com isso, assim como em todas as expiações. Né? Provas, né? Prova de caráter, expiação quando traz algum tipo de sofrimento para o indivíduo, sempre tem essas questões. Né? A Betinha lembrou, Chico Xavier carregava pedra na cabeça nas procissões, né, para poder tirar aquele sofrimento. Era uma coisa muito maluca. Né? Então, paralelepípedo, né? Realmente é muito complicado. Vamos em frente. Tá. Sobre a lei da gravitação, sobre as mesas que se movimentam. Responderemos primeiro que a negação não é uma prova. Depois, que existindo o fato, estranhamente contrário a todas as leis conhecidas, isso apenas provaria que ela se apoia em alguma lei desconhecida, pois os negadores, não podem ter a pretensão de conhecer todas as leis. Kardec enfrentava isso com bastante frequência, né, aqueles que eram os negadores, principalmente vinculados às academias de ciência. Ele vivia em Paris naquela época, de um lado, a igreja tradicional fazendo um ataque dizendo que tudo era coisa do demônio. Por outro lado, a ciência dizendo que era tudo coisa manipulada ou transtornos mentais, né, e ele tentando justificar aquilo que se falava. Só que independente disso,
independente do que falavam, o fenômeno acontecia. Pode ser coisa do demônio, pode ser coisa manipulada, pode ser coisa da cabeça dele, mas o fenômeno propriamente dito, ele acontecia, ele era real. E a pergunta é, que explicação se tem para esse tipo de fenômeno? Explicamos essa lei, mas isso não basta para que eles aceitem, pois a explicação é dada por espíritos que deixaram as vestes terrenas em lugar daqueles que ainda têm e envergam o fardão da academia. Né? Então a gente lembra sempre que, no caso que se coloca aqui para nós, era que, como é que você vai explicar isso? Os espíritos disseram, bom, eu não acredito nos espíritos, ponto. Por mais profunda que seja a resposta, por mais bem elaborada, por mais lógica que ela fosse, a resposta viria dos espíritos e não teria crédito nenhum. E Kardec lembra aqui para nós, dessa maneira, se o espírito de Arago, em vida, lhes tivesse dado essa lei, eles a aceitariam de olhos fechados, mas dada pelo mesmo espírito depois da morte, é apenas uma utopia. E por que isso? Porque a morte de Arago é para eles absoluta. Arago, ou Arago, era François Arago, que era um cientista, um filósofo, que foi um dos primeiros ministros da França naquela época. Ele desencarnou ali logo depois que Kardec lançou o Livro dos Espíritos, em 1858, era uma pessoa muito bem conceituada. Inclusive o irmão dele esteve aqui no Brasil fazendo uma expedição, mais ou menos como Darwin fez naquela época também. Então o Arago, se por acaso ele estivesse encarnado ainda e falasse sobre essas leis, todo mundo bateria palma. Aí de repente ele desencarnou, trouxe uma resposta, uma explicação para aquilo que acontecia, só que vinha com a assinatura de um espírito, as pessoas desacreditavam. Então não importa a explicação, o que importa é de onde vem a explicação. Essa é a grande questão que a gente acaba enfrentando. Não temos a pretensão de dissuadir-os disso, mas com essa objeção poderia embaraçar algumas pessoas. Tentaremos respondê-la do seu mesmo ponto de vista, ou seja, fazendo abstração, por um instante, da teoria da animação fictícia. Então vamos imaginar que aquela mesa não flutua, ou aquela mesa não levita, não se movimenta, porque tem um espírito ali movimentando. Que explicação que nós poderíamos dar? É aí que Kardec entra. Só dando uma pausa aqui, a Mia colocou, né? Então quando eu vejo um médium que se exalta pela mediunidade, que diz ter, ela na verdade está equivocada, ou na verdade nem é médium, ou é, mas o ego é maior que é a própria, não é isso? Desculpa se eu faço perguntas sem nexo, mas estou querendo mesmo aprender sobre esse assunto que para mim é um pouco conhecido, né? Já falei para vocês, Mia, pergunta sem nexo é aquela pergunta que não é feita. Se você não faz uma pergunta, essa é a pior pergunta que tem, é aquela que não é feita. Então, se está fazendo, se o assunto está pertinente, a gente tem que responder sim. Já comentei com vocês que a mediunidade, só para a gente entender de uma forma didática, ela tem 3 características. A gente começa pela mais complexa, que é a mediunidade missionária. Chico Xavier, Raul Teixeira, Divaldo Franco, Ivone do Amaral Pereira e tantos outros médiuns que tem por aí vieram com essa missão de revelar o mundo espiritual ao mundo. E eles estão preparados, bom dia, Gilda. Eles estão preparados para poder enfrentar moralmente no mundo espiritual. Eles sabiam que esse seria um grande teste para eles, porque eles revelariam do mundo espiritual aquilo que o mundo não conhece e sofreriam todas as críticas, todos os ataques, todas as calúnias, difamações que viriam disso. Mas era a missão que eles tinham. Estavam preparados para isso. Imaginemos uma pessoa despreparada no lugar de Chico Xavier. Por um lado, ele se acharia a pessoa mais importante do mundo, e por outro lado, ele seria a pessoa mais atacada do mundo e sucumbiria com toda certeza. Então, a mediunidade missionária é a primeira. A segunda que a gente coloca é a mediunidade provatória. É aquela que te prova o caráter. Seja através das agressões que você sofre, seja através do orgulho que acaba sendo enaltecido, exaltado. Então, eu sou médium, eu sou o cara. Porque eu posso, ninguém pode, porque eu sou o máximo, e de repente eu começo a cobrar por isso, como a gente já viu muitas vezes. Trazendo revelações do mundo espiritual, fazendo curas, fazendo movimentos, né? No caso a gente tem aqui várias situações, então ele acha que é o mais potente de todos. Ou aquelas pessoas que muitas vezes enlouquecem por isso, também é uma prova de caráter. É um teste da personalidade, né? Pois é, eu sou gostoso, né, Sandra? Então, assim, né, uma prova de que tem pessoas, por exemplo, que cometem suicídio por não suportarem a influência dos espíritos. É uma prova que eles têm. Uma prova de resistência, digamos assim, seja para enaltecer o orgulho, seja para esse lado mais desequilibrado, para esse lado do sofrimento. E a terceira é a expiatória. A expiatória significa a reparação. Significa você consertar alguma coisa. E normalmente, quando se fala em expiação, em mediunidade expiatória, é porque você tem algum tipo de débito com espíritos desencarnados.
E daí então a tua mediunidade te coloca em tal grau de sensibilidade que você vai ter que conviver com esses inimigos. E para você vai ser um grande tormento, você ter que lidar com eles, você ter que reformar a sua personalidade, reformar o seu caráter, porque a influência vai ser constante. Então, você precisa fazer o quê? Você precisa aprender a se controlar, aprender a se educar, modificar aquilo que você come, aquilo que você faz, aquilo que você pensa, aquilo que você fala. Você tem que se tornar praticamente um santo, digamos assim, dentro da acepção da palavra, para poder controlar essa influência. É uma luta constante. Então, dependendo do grau de mediunidade que você tem, você pode ser um espírito que é uma leve expiação que você, através do trabalho, através do amor, da caridade, você consegue controlar. Para outros que não conhecem, isso é um verdadeiro tormento. Quantas pessoas em penitenciárias, em manicômios, estão ali internadas porque sucumbiram a essa influência do mundo espiritual? Por não conhecerem, por entrarem em desespero e por terem um débito muito grande também. Então esse é um detalhe que a gente lembra. Então a mediunidade tem essas 3 características. Agora, quem é de quem, a gente não pode dizer assim não, porque o Chico Xavier era apenas missionário. Quem garante que ele não tinha uma prova de caráter também para poder se elevar, digamos assim, no seu trabalho moral? Porque para nós aqui ele era o máximo. Para o mundo espiritual ele era alguém que estava trabalhando para crescer. É que nós ficamos impressionados pelo seu grau de influência, pelo seu grau de determinação, de amor e tudo mais, né? Para o mundo espiritual ele era mais um trabalhador que estava chegando. Então ele tinha que passar por essa prova de caráter para poder se elevar. Conseguir vencer, por exemplo, o assédio, conseguir vencer a idolatria, conseguir vencer as críticas, ele estava se depurando. Então a gente olha para ele e fala assim, ele era um espírito missionário. De repente a prova dele, o trabalho dele era muito mais provatório do que missionário. Então a gente não tem condições de, daqui do lado de fora, julgar cada médium para dizer se ele está passando por expiação, por prova ou por missão. Muitos indivíduos vêm com a mediunidade missionária para realizar um bom trabalho e ele no seu egoísmo fala assim, eu não quero saber dessas coisas. Eu quero viver minha vida, não quero ficar perdendo meu tempo frequentando igreja, frequentando o centro espírita, não quero ficar com gente na minha porta batendo palma, eu quero viver minha vida. E ele tinha uma missão mediúnica, que ele acaba falhando nessa missão. Então, não podemos determinar quem, depois ele cai na expiação futura, porque ele poderia ter aproveitado e não aproveitou. Mas nós não temos como fazer esse julgamento, mas é importante a gente lembrar que esses conceitos existem e que cada tipo de mediunidade traz um tipo de experiência para o indivíduo. Agora, inclusive, a gente fala muito de mediunidade, Mia, mas tem pessoas que não têm mediunidade nenhuma, que também é uma prova. Que você queria ter contato no mundo espiritual para poder fortalecer a sua fé, que você queria conhecer o que acontece na espiritualidade, e você não tem absolutamente nada. Que angústia maior do que essa, você viver isolado dentro do seu mundo material, querendo acreditar numa coisa que você não consegue encontrar provas? Também é outro tipo de provação. Então, ser médium é uma prova, não ser médium também é uma prova. Como ser médium pode ser uma bênção, dependendo da pessoa, e não ser médium também pode ser uma bênção. Tudo vai depender do quê? Do modo como cada pessoa vive e das necessidades que cada pessoa tem. Tá certo? Esclarecido, Lia? Podemos seguir? Sensata colocou em cima, né, no mesmo caso de animismo, né, diferente de charlatanismo, é o espírito do próprio médium em comunicação. Né? Animismo também é um conceito muito interessante, que a gente vai estudar, porque é muito frequente também na vida das pessoas, dos médiuns em especial. Vamos em frente. Item 79. Quando se faz o vácuo, aí Kardec está explicando, né, aquela flutuação daquela mesa, aquela mesa flutuando, uma mesa se movimentando, de que forma que você pode fazer com que ela se movimente sem ser através dessa vitalidade temporária que os espíritos acabam dando para ela, com a colaboração dos médiuns. E ele lembra então, quando se faz o vácuo na campânula, na máquina pneumática, campânula, a gente lembra que é aquela, como se fosse assim uma panela de vidro que fica numa máquina, que você liga o botãozinho dela, um compressor, e ela tira todo o ar de dentro, criando aquele vácuo, aquela pressão lá dentro, né? Normalmente a gente vê fazendo muito isso em máquinas que enchem bexigas, né? Que enchem os balões, né? Para festas e tudo mais. Alguns injetam o ar lá dentro dela, outras máquinas criam aquela pressão negativa. Então Kardec lembrou dessa máquina. Imaginemos assim um recipiente de vidro parecido com um capacete. Ele fica encaixado em cima de uma base,
fica bem vedado, bem trancado, e aí então dentro dessa base você tem ali o compressor que tira o ar de dentro. Então isso a gente tem muito em laboratório. E Kardec lembra que no caso dessas campânulas, por acaso, se você tirar o ar de dentro dela, você vai ter grande dificuldade de tirar essa tampa dessa base, essa campânula de vidro dessa base, porque tem uma pressão lá dentro. Como qualquer coisa que você faça, né? Imagina você pegar uma seringa de injeção que a gente tem assim das farmácias, e você tampa, aponta lá dentro, tira todo o ar de dentro dela e tenta tirar o dedo. Você vai ter uma certa dificuldade. Então você vê ali que a força da gravidade não tem influência nessa situação, nesse fenômeno físico. Mas na verdade é um vácuo que foi criado, ou seja, o ar pode facilitar um determinado fenômeno, e a falta de ar também pode criar um outro tipo de fenômeno. E é isso que Kardec lembra aqui para nós. Quando se faz o vácuo da campânula na máquina pneumática, é impossível erguê-la, porque realmente fica muito difícil você tirar ela, porque dentro dela tem uma pressão negativa. Tal a força de adesão que lhe dá a pressão do ar sobre ela, né? Porque criando um vácuo dentro dela, o ar de fora que na verdade está empurrando ele para dentro, né? Entretanto, abandonada por si mesma, permanecerá no prato em virtude da lei da gravitação. Se por acaso você tirar, né, você colocar ela com o ar normal, o que vai fazer com que essa tampa de vidro fique em cima daquele prato é simplesmente a lei de gravidade, porque se você soltar, tirar o prato de baixo, ele cai no chão. Ou seja, é a Terra, né, o centro da Terra que está puxando essa mesa para baixo. Comprima-se, porém, o ar interior, dando-lhe uma densidade maior, e o de cima, né, que o de cima, e a campânula se elevará apesar da gravitação. Aí Kardec lembra o contrário: se você injetar muito ar dentro dessa campânula, o que vai acontecer? Ela vai começar a flutuar. Mais ou menos como acontece com os paraquedistas que fazem aqueles testes em cima das hélices de aviões que são preparadas, né? Eles se jogam em cima e ficam flutuando, brincando em cima daquelas hélices, porque o ar é muito forte de baixo para cima. Ou como acontece, que a gente normalmente vê também, né, em postos de gasolina, aqueles bonecos infláveis. Por que o boneco está em pé ali daquele jeito? Porque existe um jato de ar dentro dele que faz com que ele fique suspenso. Então, o ar faz com que aumente o peso, o ar faz com que diminua o peso, tudo por uma força que é invisível para todos nós. Então, Kardec está seguindo essa linha de raciocínio para falar do ar. A gente poderia falar sobre a gravidade, sobre o magnetismo, sobre os ímãs. Kardec não fez nenhuma citação, mas a gente pode falar sobre isso. Nós comentamos, né, se você colocar uma plataforma de um ímã com polo negativo, e em cima dela colocar um objeto que também tem polo negativo, ele vai ficar flutuando. E aí, então você vai pensar, que mágica é essa que faz com que aquele objeto se movimente? Simplesmente o magnetismo, a eletricidade. Os trens hoje, que nós comentamos há pouco, né, através desse sistema de gravitação também, os trens não vão mais tocar nos trilhos, eles vão flutuar sobre os trilhos, fazendo com que eles atinjam a maior velocidade, com que tenham menos atrito e tudo mais. Então, quer dizer, são laboratórios de ciência que estão fazendo isso. Para quem assistiu aquele filme De Volta para o Futuro, aquele primeiro filme, quando o garoto tinha um skate, quando ele foi para o futuro e o skate flutuava, é mais ou menos aquilo. Hoje, laboratórios estão trabalhando em cima desses skates, de jovens que podem flutuar em cima deles simplesmente porque há o magnetismo, ou seja, os polos que são iguais acabam se repelindo. Da mesma forma que tem aqueles que são os positivos. Um ímã de geladeira, por exemplo, né, que pode grudar no metal, ou dois ímãs que se juntam com polos diferentes. Os opostos se atraem, diz a física, né? Continuando para nós. Se a corrente de ar for rápida e violenta, ela poderá manter-se no espaço sem nenhum apoio visível, como os bonecos que giram sobre os jatos de um repuxo. Por quê? Pois o fluido universal, que é o elemento básico de toda a matéria, acumulando-se em torno da mesa, não teria a propriedade de aumentar ou diminuir o seu peso específico relativo, como faz o ar com a campânula, o hidrogênio com os balões, sem que fique derrogada a lei da gravitação. Aí Kardec trouxe para nós essa ideia do fluido cósmico universal, que infelizmente naquela época era muito difícil, porque você precisa provar a existência desse fluido. O que é esse fluido, do que ele é constituído, qual é o seu elemento. Nos tempos atuais, agora no século XX, nós temos ali uma explicação interessante que a ciência tenta dar através dos aceleradores de partículas. Buscando o bóson de Higgs, ou aquela partícula de Deus, a menor partícula do universo, hoje os cientistas estão tentando identificar.
Mas naquela época era muito difícil. Mas mesmo assim, a gente não pode nem afirmar que esse menor elemento que existe hoje é realmente esse fluido cósmico universal. Porque no mundo espiritual existem matérias invisíveis que nós sequer imaginamos. A matéria escura e outros neutrinos também que falam, né, que são nomes complicados que a gente nem entende o conceito, mas eles estão tentando descobrir cada vez mais a menor partícula. Vamos ver se um dia a gente consegue, através da nossa ciência material, encontrar essa resposta, embora a ciência material não possa ainda sondar o que exista no mundo espiritual. Mas Kardec levantava, né, se por acaso o ar pode fazer isso, nós lembramos que o magnetismo pode fazer isso, fazer com que um objeto se eleve, se flutue. Por que esse fluido que envolve todo o universo não poderia fazer? A dificuldade é provar a existência dele. Né? Conheceis todas as propriedades e toda a força desse fluido? Não. E então, como negar um fato que não podeis explicar? Aí Kardec começa a colocar, né, a ciência naquela época e nos tempos atuais já conseguiu encontrar todas as respostas sobre os segredos do universo? Não. Como é que nós podemos simplesmente negar os eventos, os fenômenos que nós observamos? 80. Voltemos à teoria do movimento da mesa. Se um espírito pode erguer a mesa pelo meio indicado, que é através dos fluidos, fluido vital, perispírito e tudo mais, pode erguer qualquer outra coisa. Uma poltrona, por exemplo. Ele pode erguer, né? E se pode erguer esta, poderá também erguê-la com uma pessoa sentada, havendo força suficiente. Eis, pois, a explicação desse fenômeno, 100 vezes produzido pelo Sr. Hume. Né? A gente fala de Douglas Hume, que era um grande médium de efeito físico daquela época. Nós lemos um pouquinho sobre a história dele, que ele promovia algumas sessões de efeitos físicos, né? Era muito criticado, inclusive, por aqueles que eram descrentes do seu fenômeno, dizendo que ele era um charlatão e que era um bom vivant, porque ele não cobrava por essas sessões, mas ele se hospedava na casa daqueles que promoviam essas sessões. Então, pessoalmente, como um homem, ele era muito criticado naquela época, mas como médium, ele realmente promovia eventos que eram inexplicáveis. Eis, pois, a explicação desse fenômeno 100 vezes produzido pelo Sr. Hume, consigo mesmo e com outras pessoas. Ele o repetiu durante uma viagem recente a Londres, porque ele era americano, né? E para provar que os assistentes não eram vítimas de uma ilusão de ótica, fez no teto um sinal a lápis e deixou que passassem por baixo dele. Sabe-se que o Sr. Hume é um potente médium de efeitos físicos. Nesse caso, ele era a causa eficiente e o objeto. Ou seja, ele mesmo provocava o fenômeno e se colocava como objeto. Então o Sr. Hume ele era considerado um dos grandes médiuns daquela época, e ele era visto muitas vezes em situação de flutuação. Teve até um caso interessante relatado num livro que mostrava que num edifício de 2, 3 andares daquela época, na casa de uma dessas pessoas que o hospedavam, que ele conseguiu sair de uma janela do segundo andar e entrar pela outra. Saiu flutuando por uma janela e entrou pela outra. E todos, naturalmente, foram correndo para a janela para saber onde estava ali o pedestal, né, ou o andaime por onde ele teria se segurado. E simplesmente não viam possibilidade nenhuma dele ter feito isso sem que não fosse pendurado, por exemplo, por cordas. Ele saiu de uma janela e entrou pela outra, assim, uma janela do lado da outra, e deu a volta por fora da casa. E as pessoas perguntavam, mas como é que ele fez isso se ele não tinha onde se segurar? No segundo andar de uma casa. Né? Essa era a parte interessante do fenômeno. Então ele tinha esses fenômenos de levitação que ele fazia com frequência. E Kardec lembrou aqui, presenciando inclusive, que ele se elevou numa sala, fez uma marcação de lápis no teto, as pessoas passaram por baixo dele e não viram nenhum tipo de truque. Então era algo realmente assustador, que infelizmente nos tempos de hoje a gente muito pouco vê. E até mesmo se víssemos também, a gente não acreditaria, caímos na mesma situação. Né? Ainda mais com a nossa ciência tão avançada, tão dona de si mesma, vai querer rapidamente encontrar respostas. Né? E para aqueles que trabalham, por exemplo, na parapsicologia, vão querer encontrar ali situações bem interessantes. Né? Tratamos há pouco do possível aumento do peso. Falamos sobre a força da gravidade e até mesmo do vácuo que é criado, né? Aquele vácuo que puxava aquela tampa de vidro para baixo. E era difícil a gente depois tentar levantá-la, né? Pela força, pela pressão atmosférica exterior. É um fenômeno que às vezes se produz e não tem nada de mais anormal do que a prodigiosa resistência da campânula sob a pressão da coluna atmosférica. Sob a influência de certos médiuns,
objetos muito leves oferecidos à mesma resistência, cedendo de repente ao menor esforço. Na experiência da campânula, ela realmente não pesa mais nem menos do que o seu peso normal, mas parece mais pesada por efeito da causa exterior que a pressiona, no caso do ar exterior, né? O mesmo provavelmente acontece com a mesa. Ela tem sempre o seu peso natural, pois a sua massa não foi aumentada, mas uma força exterior se opõe ao seu movimento. E essa causa pode estar nos fluidos ambientes que a penetram, como a da campânula está na pressão atmosférica. Aqui é muita teoria, né, que Kardec está colocando, e é difícil a gente imaginar essa experiência sem vê-la, né, mas dá para a gente ter uma ideia mais ou menos do que ele está falando. Faça-se a experiência da campânula diante de um homem ignorante. Não compreendo que o agente é o ar, que ele não vê, será fácil persuadi-lo de que se trata do diabo. Então aqui mais uma das definições que aconteciam naquela época, né? Tudo aquilo que era desconhecido era simplesmente obra demoníaca, né? Era muito mais fácil a gente explicar dessa forma. Talvez se diga que o fluido, sendo imponderável, sua acumulação não poderá aumentar o peso de um objeto. De acordo, mas é preciso notar que só nos servimos da palavra acumulação com finalidade comparativa e não para a identificação do fluido com o ar. Ele é imponderável, mas a verdade, imponderável quer dizer aquilo que não pode ser medido, não pode ser pesado, né? Mas a verdade é que nada o prova na sua natureza íntima. Sua natureza íntima nos é desconhecida e estamos longe de conhecer todas as suas propriedades. Antes de conhecer o peso do ar, ninguém podia suspeitar dos efeitos desse peso. A eletricidade é também classificada entre os fluidos imponderáveis. No entanto, um corpo pode ser fixado por uma corrente elétrica e resistir fortemente a quem pretender erguê-lo. Aparentemente, portanto, torna-se mais pesado. Do fato de não se ver o suporte, seria ilógico concluir que ele não existe. Do fato de não poder se ver o suporte, seria ilógico concluir que ele não existe. O espírito pode, pois, ter alavancas que desconhecemos. A natureza nos prova diariamente que o seu poder não se limita ao testemunho dos nossos sentidos. E para finalizar aqui o último parágrafo pequenininho, não se pode explicar senão por uma causa semelhante o estranho fenômeno, de que há tantos exemplos, de um jovem débil e delicado erguer com 2 dedos sem esforço e como uma pena, um homem forte e robusto com a cadeira em que se senta. E as intermitências da faculdade provam que a sua causa é estranha à pessoa que a possui. Então, aqui, resumindo toda essa história, que a gente leu aqui agora, muita coisa técnica, muitos exemplos que Kardec deu, importante para a gente poder analisar o fenômeno que pode acontecer no caso de movimentação de objetos, né? Aquilo que pode flutuar, aquilo que pode ser jogado, aquilo que pode ser arrastado e tudo mais. Então, ele lembra sempre que não é o objeto que perde o seu peso, como no caso, por exemplo, como foi visto aqui, uma pessoa frágil, uma pessoa débil fisicamente, né, com aquela fragilidade, e de repente, com toda essa força, erguer uma pessoa, né, com um corpo físico não condizente com aquele tipo de fenômeno, né? Então, explica que na verdade são esses fluidos que, envolvendo esse objeto, da mesma forma que o ar poderia fazer isso. Teve até um vídeo interessante que passou na televisão há pouco tempo, um vídeo interessante que mostrava uma mulher sendo jogada uma ilha no Caribe, né, a ilha, deixa eu lembrar o nome da ilha, de São Domingos, não é São Domingos, me esqueci o nome da ilha agora, em que tem um aeroporto muito interessante, logo assim na beira da praia, e que quando os aviões vão decolar, naturalmente eles colocam toda a potência na turbina, e acaba ficando depois uma situação interessante, porque as pessoas gostam de ficar atrás do avião para poder ver o fenômeno acontecer, do avião decolar. Só que colocaram uma mulher desavisada ali logo atrás da turbina, e quando ele decolou, a mulher foi jogada. Isso passou nos jornais, aqui no Brasil principalmente. E aí então vê-se o quê? Que a força do ar sendo jogada com grande pressão por uma turbina é capaz de fazer um carro girar, de fazer uma pessoa ser jogada e tudo mais. Então são fluidos invisíveis para nós que provocam com muita força esses fenômenos, né? E o fluido cósmico, nesse caso, junto com o fluido vital, em combinação, também podem provocar. Então essa é a explicação que nós temos hoje. Mas a ciência simplesmente vai ignorar, olha, esses fluidos não podem ser provados, a existência dos espíritos não podem ser provadas, mas a questão que Kardec coloca é, então qual a explicação que você tem para esse fenômeno que está acontecendo aqui na nossa frente?
E aí as pessoas começam a se enrolar, né? Aquela coisa assim, veja bem, tipo assim, olha só, e estão com aquelas retóricas, né, infundadas para poder tentar justificar aquilo que não tem explicação, né? Mas a coisa acontece e fica por isso mesmo. O Jorge colocou, qual a sua opinião por não vermos mais hoje em dia esses tipos de fenômenos, né? A gente lembra sempre, né, Jorge, que o mundo espiritual, de certa forma, naquela época, tornou público esse fenômeno para que as pessoas tivessem essa visão de que existe algo além da matéria, né? Se naquela época aconteciam esses fenômenos físicos, eles aconteciam por modismo, mas se hoje, se as pessoas tivessem vontade de fazer, poderiam fazer também. É que no Brasil, em especial, a gente lembra sempre isso, o Brasil é um país que tem uma influência religiosa muito grande, principalmente do catolicismo e agora com as igrejas evangélicas. Então, pela sociedade ter essa influência, eles não têm interesse em fazer com que isso aconteça. Essa é a parte importante. Naquela época, Kardec promovia esses fenômenos e a igreja tinha pouca influência, as pessoas faziam muito mais por farra, por brincadeira. Aqui no Brasil é aquele terrorismo, né? O diabo, porque não pode, porque é pecado, isso aqui, então pararam de fazer. Mas se por acaso desse um surto de curiosidade na sociedade e eles quisessem fazer com que isso acontecesse, isso aconteceria com toda naturalidade. Os médiuns de efeitos físicos estão por aí, conhecimento as pessoas poderiam adquirir através dos livros, através dos estudos. Então não fazem, na verdade, porque perderam o interesse em fazer. Mas naquela época, é interessante que a sociedade despertou. A sociedade acabou despertando uma certa curiosidade e os espíritos se beneficiaram disso para se mostrarem presentes. Mas nos tempos atuais, embora nós não tenhamos, por exemplo, os fenômenos físicos de mesas, de pessoas levitando, pelo menos não publicamente, não isso acontecendo publicamente, nós lembramos que nós temos outros tipos de fenômenos que chamam a atenção. Nós temos os quadros, por exemplo, de psicopictografias, aquelas pinturas mediúnicas que nós vemos hoje na televisão, Gasparetto e outros médiuns que aparecem nos programas de entrevistas e tal, e mostram lá as suas obras com pintores famosos, para mostrar o quê? Não para fazer arte, não para a exibição do médium, mas para mostrar que existem inteligências desencarnadas que podem atuar através dos médiuns. Nós temos as cirurgias espirituais, não são mesas se movimentando, mas são bisturis que estão cortando. Então, quer dizer, os fenômenos físicos continuam. Os fenômenos intelectuais também continuam. Só que mudou um pouco a característica. E hoje os espíritos estão aproveitando muito mais daquilo que é para nós muito mais sensível, como no caso das ideias, da arte, né? Nós temos ali o Irineu Gasparetto, o irmão do Luiz Antônio Gasparetto, que trabalha com música mediúnica. Ele, por exemplo, trabalha com músicos do mundo espiritual que, através dele como médium, faz apresentações para mostrar ali a música que vem do mundo espiritual. Tem shows, vocês podem procurar na internet, dê uma chegadinha no YouTube e procurem lá Irineu Gasparetto. Vocês vão encontrar um show inteiro que ele faz, com mais de 20 espíritos diferentes, trazendo apresentação musical. Então, apresentação musical, concertos, através de pianos, através de músicas orquestradas que vêm do mundo espiritual, partituras que vêm através, digamos assim, da psicografia. Então, cirurgias, pinturas, músicas, vários outros tipos de fenômenos estão acontecendo o tempo todo. Então mudou o quê? Mudou apenas a característica do fenômeno, por nós sermos muito mais acessíveis a esses tipos de fenômenos do que os efeitos físicos propriamente ditos. Então eles continuam, não tenhamos essa ilusão de acreditar que as coisas acabaram. O mundo hoje, por incrível que pareça, está muito mais incrédulo do que no passado. Porque a influência das igrejas tradicionais, das religiões tradicionais, são muito mais presentes na mídia, na vida das pessoas, do que naquela época. Ali, se você era cético, você ficava como cético. Hoje, se você é um ateu, se você não acredita, você liga a televisão, você vê programas e mais programas religiosos. Então essa influência está muito mais intensa do que no passado. A gente lembra que na época de Kardec, a população média do planeta era de 1 bilhão de pessoas. Hoje nós temos 7 bilhões de pessoas. 7 bilhões de pessoas. Quer dizer, 7 vezes mais pessoas do que naquela época, com as religiões muito mais presentes. O islamismo, o cristianismo tradicional, né, aqui no Ocidente e tudo mais. Então as coisas continuam, de certa forma. Deixa eu ver aqui. O Nando colocou também, né, e tem um lado também de se aproveitar dessa energia para outras benfeitorias, né, cura espiritual, por exemplo. Sim,
né? A gente está aprendendo a conhecer, as religiões estão aprendendo a conhecer, a ciência também está buscando novas respostas. Então a gente fecha por aqui, pessoal, esse capítulo que trata das teorias das manifestações. A gente vai entrar no capítulo 5, no nosso próximo encontro, que é as teorias das manifestações espontâneas. Ruídos, barulhos, perturbações, lançamento de objetos, o fenômeno de aporte ou de transporte de objetos de um ambiente para outro através da desmaterialização, que é muito interessante também da gente estudar. A gente vai ter aqui, e depois no capítulo 6, manifestações visuais, aparições, os espíritos glóbulos, teoria da alucinação e tudo mais, né? Então, temos aí essa resposta. Deixa eu ver o que a Maria colocou para nós. Minha Vida em Outra Vida, né? Bem legal esse filme mesmo, né? Que mostra ali sinais, né? Sinais de lembranças de reencarnação, que também movimentou bastante ali a sociedade inglesa, americana e inglesa naquela época, né? Deixa eu ver aqui. Tá. O que eu queria trazer para vocês também, para a gente aproveitar esses nossos 20 minutinhos que faltam, naquela minha fonte que vocês conhecem, né? Tem uma prima minha que é médium, e sempre que ela tem uma comunicação interessante sobre daquilo que vem no mundo espiritual no seu trabalho mediúnico, eu trago para vocês, como eu sempre trago. E nós tivemos nessa última sexta-feira uma psicografia bem interessante, que ela não deu muito valor para essa psicografia, mas eu achei muito mais interessante. Eu achei porque nós vamos estudar por um outro aspecto. Então ela colocou assim que normalmente eles se reúnem, tem um trabalho de psicografias, aí eles fazem uma avaliação do conteúdo dessa mensagem, de quem é o seu autor, do objetivo dessa mensagem ter chegado, e aí, então ela faz uma descrição das percepções que ela teve a esse respeito, pelo fato dela também ser médium vidente, ser médium audiente, ser médium psicofônica, ser médium psicográfica, então médium de tudo quanto é coisa ali, né? Então ela, no trabalho de desenvolvimento da psicografia, veio para nós essa seguinte mensagem. Ela escreveu que foi uma daquelas mensagens em que o espírito tem pressa para escrever, porque dá a impressão assim, de que é tudo muito comum. Então imagina assim que eu estou ditando uma mensagem para onde vocês escreverem, né? E eu vou ditar. Esse meu ditado, ele pode ser um ditado tranquilo, em que eu espero vocês escreverem pausadamente. Pode ser uma mensagem que eu dito pausadamente, mas eu trago, né? Eu trago dentro de mim uma ansiedade muito grande, vocês percebem isso no teor da comunicação. Eu posso ser um espírito muito apressado, ditando as coisas atropeladamente, vocês têm que escrever desesperadamente. Posso ser aquele espírito mais agressivo que eu fico gritando com vocês para vocês escreverem. Então, essa questão do trabalho que é feito do desenvolvimento mediúnico, do entendimento mediúnico, o médium, que é um psicofônico ou um psicográfico, né, o médium que traz psicografia, ele tem essa percepção de que modo que esse espírito vai se comunicar com você. Nesse caso, né, alguns médiums muitas vezes se sentem até mal, dependendo da presença do espírito, outros se sentem assim, com uma certa euforia, com uma certa alegria, com uma sensação de plenitude, pela vibração que o espírito traz. Esse, em especial, ela relatou que ela veio com muita pressa para ser escrita. A letra veio feia, né, a psicografia veio feia, foi difícil de ler depois. A pessoa, o espírito, seria semelhante a semelhante? Não necessariamente, Mia. Porque o médium, dependendo da atividade que ele tem, ele dá abertura para os espíritos se comunicarem. O Chico Xavier, por exemplo, ele falava desde os espíritos mais elevados dentro do trabalho que ele realizava, como ele falava com suicidas também. Como falava com espíritos obsessores. Então ele falava com todos. Então, na verdade, ali o espírito se atrai, se aproxima do trabalho, o médium permite a comunicação, os espíritos mentores do trabalho permitem a aproximação desse espírito. Então, como é um trabalho organizado, foi tudo muito bem pensado, não foi nada impulsivo, né? Agora, de um modo geral, no caso das influências, certamente semelhante atrai semelhante, mas não no caso dos trabalhos mediúnicos. Então, esse espírito, quando ele se manifestou, ele tinha a seguinte característica física, porque pela evidência ela conseguiu identificar. Ele usava uma roupa parecida com de monge, uma roupa preta, com um capuz sobre a cabeça. E ela não podia ter visto o rosto dele. Ela não podia ver o rosto dele. E ela disse que até gostou. Foi até bom não ter visto o rosto dele, porque pelo tipo de mensagem, dá para imaginar qual seria a expressão física, a expressão facial desse indivíduo. E ele colocou o seguinte, né, o trabalho assim, eles se reuniam, né, os médiuns, os dirigentes, os estudantes, digamos assim, se reuniam,
E aí então eles começavam a conversar sobre o texto do Evangelho. Abria o Evangelho, lia uma passagem, conversava sobre ela. Acabado esse período, esse momento de introdução, de preparação, aí então eles se colocavam à disposição do mundo espiritual. E eis então que se manifestou esse espírito. Ele disse o seguinte: mensagens edificantes que falam de felicidade, superação e reforma íntima? Ah, isso é pura balela. O homem não vai se transformar como vocês estão esperando. O mal predomina aqui e em outros planetas. E isso não acontece por acaso. Somos a maioria e decidimos como as coisas têm de ser. É claro que não estamos interessados em terminar com essa situação, porque o medo é a nossa força, o terror nos alimenta, as lágrimas matam a nossa sede. Não vai ser tão simples como vocês pensam. Orar, fazer caridade, ser humilde e gentil é muito pouco diante de tudo que podemos fazer. É muito pouco e é muito fraco diante da força que temos quando reunidos. E estamos sempre reunidos. Sabemos que sozinhos não podemos muito, e por isso os atacamos em bando, para que o resultado seja rápido e efetivo. Querem continuar gastando seu tempo precioso com essas bobagens, o problema é seu. Mas não divulguem que até mesmo isso é uma concessão que nós lhe damos, porque se for da nossa vontade, todos vocês cairão como nossos prisioneiros e reféns. E o espírito então saiu. Dessa comunicação, a gente podia ver vários aprendizados, vários pontos a serem analisados. Primeiro, que os espíritos inferiores, interessados em manter essa situação caótica que o mundo vive, é uma quantidade muito grande. Isso porque, se eles trazem em suas mentes, essa vibração negativa, eles só conseguem influenciar as pessoas, aquelas que são as suas vítimas, aqueles que são seus escravos, digamos assim, os seus prisioneiros, se eles tiverem essa mesma vibração. Daí então, você manter essa situação caótica de medo, e a sociedade está assim, você liga a televisão, você vê violência o tempo todo, você vai no esporte, você vê violência, você vê na televisão, você vê sensualidade, você vê egoísmo, a gente vê de tudo isso. E quanto melhor, no caso para os espíritos inferiores, quanto pior, melhor. Então, certamente, eles não têm interesse em mudar esse quadro. E a gente percebe o seguinte, que nas instituições religiosas, no caso da doutrina espírita filosófica também, nós temos ali os grupos que procuram disseminar aquelas mensagens edificantes através de leituras, através de palestras, através de livros que são vendidos, de filmes que são produzidos. Mas qual é exatamente a força que nós podemos entender dessas mensagens, dessas palestras, diante da rotina, do tipo de vida que as pessoas escolheram? Será que assistindo a uma palestra apenas já vai ser o suficiente? Já vai ser o suficiente para que eu possa modificar a minha personalidade, me modificar moralmente? A gente sabe que não. Precisa dessa reforma íntima que todos nós comentamos, que a doutrina fala com tanta insistência, com tanta categoria. É importante muito mais do que você simplesmente ouvir uma palestra, você modificar a sua conduta, você modificar a sua personalidade, as suas ações, porque daí sim vai fazer efeito. Do contrário, vai acontecer exatamente o que as pessoas veem. Elas vão ao centro espírita, sentam-se no auditório, vão à igreja, sentam-se ali nos bancos e ficam ouvindo e não promovem nenhum tipo de trabalho. E esse espírito está certo, que essas mensagens que falam de felicidade, de superação, é muito pouco diante do que se tem feito, diante do trabalho que tem que ser realizado. Daí então, esse alerta que nós temos hoje. O outro ponto interessante é os espíritos viverem com essa pretensão de que eles são imbatíveis. Ou seja, quando se fala sobre essa questão dos espíritos que se juntam, dos seus bandos, dos seus grupos que influenciam o tempo todo, mal sabem eles que eles estão sendo observados e que eles podem agir até onde o mundo espiritual superior permite, para que nós aprendamos com as nossas próprias dificuldades. Então eles vivem com essa ideia, vocês não fazem ideia da força que nós temos. Quer dizer, como se a força do mundo espiritual superior fosse inferior, fosse menor do que eles possuem, mas eles vivem dentro dessa ilusão, dessa fantasia, de imaginar que eles têm um poder absoluto. Mas o poder deles existe enquanto nós permitimos que eles possam nos influenciar. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto importante é a presença desses espíritos nos grupos de trabalhos religiosos. Eles estão infiltrados, por exemplo, nas igrejas, nos centros espíritas, influenciando médiuns, dirigentes, líderes religiosos.
para que possam, na verdade, transmitir uma mensagem muito mais de desespero do que de esperança. Que é o caso, por exemplo, que a gente começa a observar nas igrejas que transmitem essas mensagens de que para você ser feliz é importante que você tenha aquela casa, que você tenha aquele carro, que você tenha aquele emprego. E que para isso você precisa desesperadamente buscar essa conquista. Então a esperança de salvação, na verdade, é exatamente o conforto material. E enquanto essa mensagem continuar sendo disseminada, as pessoas vão viver em função disso. E aí a gente pensa assim, mas elas vão ser felizes? Não vão, não. Não vão porque nem todo mundo tem capacidade de conquistar isso tudo. Capacidade material, capacidade intelectual, capacidade moral para conquistar esse tipo de situação. Esse tipo de condição física. Nós vamos ver aquelas pessoas que são pobres continuar sendo pobres, mas vivendo aquela expectativa de quererem enriquecer materialmente. E isso nós temos o tempo todo. Faça a sua doação para a nossa igreja, que Deus vai te recompensar com uma casa nova. E a pessoa fica vivendo aquela ansiedade de querer desesperadamente aquilo e nunca conseguir. Se fosse tão fácil assim, todos aqueles que vivem nessas religiões estariam ricos, milionários. Porque o que eles doam, o que eles trabalham em função dessas conquistas, não tenhamos dúvidas nenhuma. Então, nesse caso, essa mensagem foi muito interessante, que mostra a comunicação de um espírito que vive nessa condição de inferioridade, trabalhando para poder manter cada vez mais essa condição de desespero que nós temos hoje. Esse é o problema que nós enfrentamos. Então, eu achei muito interessante essa mensagem, mediunicamente, a forma como ela aconteceu, com pressa, com uma letra toda desorganizada, com dificuldade para a leitura. A aparência dele, do modo como ele se manifesta, com aquela aparência fúnebre, aquela aparência tétrica. E a comunicação propriamente dita, trazendo para nós muito mais um desafio para a nossa sociedade terrena, mostrando que a força do caos é muito maior do que a força da luz, a força da esperança, a força do crescimento, a força do amor. A presença de Deus na vida das pessoas é apenas uma presença ilusória na visão dele, e acaba sendo mesmo do modo como nós nos relacionamos com Deus. Então mostra que eles em grupo têm muita força, mas tem muita força porque nós permitimos. Que a gente lembra sempre que aquele conceito, que as trevas, na verdade, nada mais é do que a ausência da luz. Então, enquanto não houver luz, a gente vai viver nessa sombra de sofrimento e de angústia. Um grande problema para todos nós. Vai com Deus então, Márcia, até mais. Rapidamente o que vocês escreveram aqui para nós, deixa eu pegar rapidinho. Por que a médium não interviu junto aos seus mentores para que esse espírito fosse tratado? Porque, na verdade, Hortência, a gente lembra sempre que o trabalho que acontece nas casas espíritas, eles têm vários objetivos. Certamente o mundo espiritual pode atuar sobre ele, mas a preocupação ali era ele transmitir a sua mensagem. Para o esclarecimento do grupo, para o esclarecimento das pessoas que estão ali presentes. Eles não estavam ali. O espírito, só o fato dele estar ali se comunicando, já mostra que ele foi conduzido para isso. E se ele foi conduzido para isso, isso estava muito bem direcionado, muito bem administrado. O que eles pretendem fazer com esse espírito, se ele pretende ser trabalhado, se ele pretende ser tratado, já é com eles que eles vão se entender. O trabalho da médium naquele momento era apenas transmitir a comunicação, que foi essa que nós vimos hoje. Então a gente vê que uma mensagem como essa, quanta coisa a gente pode aprender. Daquilo que acontece com o médium, do conceito da mensagem, daquilo que influencia a sociedade, da organização dos trabalhos que estão sendo feitos ali. Então mostra exatamente uma força. E ele não se deu conta que só o fato dele estar ali, sendo conduzido e sendo controlado, mostra que existe uma força muito maior do que a dele. E ele acreditava, não, porque nós juntos somos poderosos. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse tipo de situação, o livro Aconteceu na Casa Espírita, do espírito Emmanuel Cristiano, ou melhor, do médium Emmanuel Cristiano, Aconteceu na Casa Espírita, mostra exatamente isso. Grupos do mundo espiritual querendo destruir uma instituição espírita. Então vale a pena vocês lerem para conhecer um pouquinho mais como funciona essa relação. Rapidamente aqui em cima, o soldado colocou: o mentor espiritual tem conhecimento sobre o que se passa com aquele pelo qual ele possui responsabilidade. Então é tudo muito bem controlado, é importante a gente lembrar isso. A Tina colocou: por que esses espíritos não param de nos perturbar? Tive suicida na família por obsessores cruéis. Por quê? Porque nós permitimos, Tina. A nossa relação... Porque a gente tem muita preocupação em apontar os espíritos. Por que você anda pela rua e você tem medo de ser assaltada? Por que você tem ali amizades
que muitas vezes te sugerem situações, te sugerem escolhas que são escolhas problemáticas. Então, na verdade, nós falamos de relacionamentos. Não nos preocupemos a princípio se por acaso é uma relação com os espíritos, é com uma relação com os encarnados. Analisemos aqui o nosso modo de viver hoje, as pessoas que estão presentes à nossa volta, que nós vamos entender exatamente quem são os espíritos que estão próximos a nós e por que eles fazem isso. Muitas vezes tem pessoas aqui no nosso mundo hoje que levam pessoas ao desespero, pelo tipo de relação, pelo tipo de pressão, pelo tipo de agressividade, da mesma forma no mundo espiritual. E se por acaso nós temos ali uma situação de suicídio, como você colocou, por influências de espíritos, nós temos que ter essa certeza, é porque os vínculos que esse indivíduo teve com o mundo espiritual eram vínculos muito problemáticos. E a resistência dele ao suicídio era uma prova que somente ele poderia vencer. Uma passagem interessante que André Trigueiro, que é espírita, né, aquele repórter que era do Globo News, que trabalha com ecologia, ele também faz palestras espíritas interessantes. E ele lembra de uma passagem de uma jovem que sofria um assédio muito grande, né? É o grupo, Tina, a gente não pode simplesmente dizer assim que é injusto. A gente não conhece a história. Muitas vezes são espíritos que têm grandes débitos que precisam resolver. Todos nós temos débitos, alguns débitos de grande complexidade, outros de menos complexidade. Mas são problemas que nós temos que resolver. Como isso vai acontecer, a gente não sabe. Muitas vezes dentro da própria família nós temos espíritos que nascem como inimigos, pais e filhos, irmãos, um matão do outro. São provas que eles têm que vencer. O suicídio, na nossa visão, é uma destruição terrível. Para o espírito que cometeu, é uma etapa que ele vai ter que vencer no mundo espiritual e recomeçar aquilo que ele parou. Então, simplesmente são processos de crescimento, processos provatórios que cada pessoa tem. Cada um sabe como é. Enquanto que numa família, por exemplo, nós temos ali alguém que cometeu suicídio, e em outra família teve alguém que perdeu um ente querido. Teve alguém que teve um aborto espontâneo que não desejava. Tem pessoas que tiveram uma doença incurável, que provoca muito sofrimento. Cada família tem uma prova. Na nossa visão, as nossas provas certamente são as piores que tem. Mas só quem passa por uma prova como essa acaba sabendo como funciona. Então, na verdade, são vínculos que a gente vai estudar. Isso com o passar do tempo. Gradualmente a gente vai entendendo como funcionam as obsessões, por que elas acontecem, quem são esses espíritos obsessores. A gente com calma vai entender um pouquinho como isso funciona, né? Então, André Trigueiro falava de uma situação, numa palestra sobre o suicídio, exatamente, em que ele dizia assim, que uma jovem, ela entrou numa depressão muito grande por influência espiritual. E essa depressão foi consumindo, até que chegou uma hora em que ela estava assim, prestes a cometer um suicídio. E os espíritos que eram seus mentores espirituais, eles não estavam distantes, esquecendo dela. Eles estavam próximos, observando cada pensamento, cada sentimento, cada atitude que ela tinha. Percebendo a influência do mundo espiritual, e foi deixando, até que chegou um momento capital na vida dela, em que ela estava prestes a cometer o suicídio. E ela tinha que decidir, ela vai cometer o suicídio ou não vai cometer o suicídio. Era uma escolha dela, do livre-arbítrio dela, uma prova que ela tinha que passar. Naquele momento em que ela ia fazer a escolha do suicídio, ela lembrou da avó dela, que estava desencarnada. E disse assim, vó, me ajuda que eu não estou aguentando. Nesse mesmo instante, os espíritos que estavam próximos, amigos, envolveram-a num fluido de proteção e disse para todos os espíritos, se afastem que agora ela é nossa. Agora vocês não podem fazer nada. Porque ela escolheu viver. E no momento em que ela escolheu viver, ela acabou fazendo a escolha em que ela tinha todo o direito de ser protegida por isso. Mas ela tinha que fazer essa escolha, ela não poderia evitar. Agora, muita gente, infelizmente, acaba fazendo uma escolha de autodestruição. Só que essa autodestruição significa o seguinte, que ela vai ter que, numa outra oportunidade, recomeçar aquilo que ela parou. Porque a vida continua. A vida continua para aquele que é o mais nobre, mais elevado, e a vida continua para um suicida. Só que são caminhos diferentes, caminhos de reconstrução, de recomeço, de dificuldade muitas vezes, mas que é necessário para o aprendizado dele. É um aluno que repete de ano, é um aluno que abandona a escola, que ele vai ter que no ano seguinte recomeçar. Então, tem sofrimento envolvido? Tem, sem dúvida nenhuma. Mas sempre tem esperança do recomeço. Muitos suicidas no passado, hoje são espíritos de muita luz, de muito conhecimento, de muita sabedoria, que eles podem dizer para nós assim, eu vivi isso. Só para você entender um pouquinho mais sobre isso, Tina, tem 2 livros muito interessantes que você pode ler. O livro chamado Memórias de um Suicida, que é um espírito que conta a sua trajetória desde o fracasso do suicídio até o seu recomeço no mundo espiritual, um grande trabalhador.
como também você pode estudar a biografia de Ivone do Amaral Pereira, que ela também foi suicida em 3 oportunidades na sua existência. Ela cometeu suicídio numa encarnação, na outra cometeu de novo, na outra cometeu de novo. E nessa última encarnação foi uma grande trabalhadora espírita, que ajudava muito os suicidas, né? Então, são vários. Só que no caso dela, né, Sensato, a gente lembra que ela foi a médium psicógrafa do Memórias de um Suicida, mas estudar a biografia dela, a vida pessoal dela é muito interessante. Porque ela fala com muita facilidade, ela conta as dificuldades que ela tem, do porquê dela ter cometido o suicídio, o que aconteceu na vida dela por causa disso. Então, mostra para nós, né, que sempre tem um recomeço. Não temos por que simplesmente pensarmos nessa questão de a destruição é o fim de tudo. Não é. É uma interrupção daquilo que estava começando. Assim como você tem o aborto do nascimento, você tem o aborto da vivência, o aborto da vida. São pessoas que interrompem e que precisam recomeçar. Né? Tá. Em Portugal também há esse livro. Olha, London, provavelmente sim, porque muitas obras... Aliás, você pode pegar esse livro digital, se você quiser, tá? Ele tem digitalizado já. Mas você pode... em Portugal também tem, porque muitas obras brasileiras, né, em português brasileiro, acabam sendo levadas para Portugal, ou mesmo, né, até reescritas, né, no português lusitano. Então você acha com facilidade. Memória de um Suicida. É bem interessante também. Né? Então, pessoal, fechando por aqui o nosso estudo de hoje, bastante coisa a gente tem para falar. Né? A gente fez um parêntese para tratar dessa mensagem, que eu achei que era bem importante para o nosso estudo, e provavelmente a gente vai voltar a ela em outra oportunidade, quando falarmos sobre a questão dos médiuns, a questão da relação com o mundo espiritual e tudo mais. A gente vai falar detalhes mais específicos, né? Detalhes mais técnicos sobre essa análise técnica dessa questão. Né? Mas, de um modo geral, a essência que nós queríamos passar para vocês era exatamente isso. Né? Nós concluímos, então, esse nosso estudo. E aqui eu queria lembrar para vocês também, antes que eu me esqueça, né, o nosso amigo Mário, né, me fez um convite aqui para a gente poder fazer um trabalho bacana, né, o grupo Renascer Online, que fica ali na categoria Outers, aqui da South America, né, da Central South America, uma palestra que a gente vai falar sobre influências espirituais no alcoolismo. Né, um convite que ele me fez. Então, no domingo que vem, às 20 horas, a gente vai falar sobre isso, no dia 13. Então, se vocês estejam todos convidados para participar também naquele grupo, então a gente vai falar bastante sobre isso, tá? Sobre essa questão dos espíritos nas influências, né, nas influências inferiores, principalmente vinculado ao alcoolismo, que certamente se estende também a outros tipos de vícios, de dependências químicas. Né? A Vaninha está colocando ali para nós na área de texto, né, quem tiver interesse. Então, domingo que vem, às 8 horas, na sala Renascer Online, não é na categoria Brasil, é na categoria Others, tá? É só vocês comparecerem lá, mas durante a semana a gente vai falando sobre isso, passando para vocês essas informações. Tá legal? Muito bem, né? Feita aqui as considerações, né? Fez aqui para nós, né? Fizemos aqui o nosso estudo. Eu passo